Imagina só, você está prestes a embarcar para um país bem distante, que você não conhece a língua, não conhece a cultura e muito menos as pessoas, você não tem família nesse país. São muitas dúvidas e incertezas, mas uma coisa é certa: a sua passagem já está comprada e você tem que realizar essa viagem. Um dos primeiros passos, obviamente, é arrumar as malas. E agora, o que colocar nessa mala? Você já se perguntou o que tem na mala de um estrangeiro? Nessa série de Jornada em Queda Livre 2024, eu vou falar alguns episódios sobre o que tem dentro da mala do estrangeiro. E eu posso falar isso com experiência própria, porque um pouco mais de um ano eu tive essa experiência, estou vivendo ainda essa experiência de morar fora do Brasil. E aqui eu não vou falar coisas materiais específicas que eu coloquei dentro da minha mala. Nesse caso, aqui nós vamos descobrir juntos o que é preciso ter aqui dentro, para conseguir ser um estrangeiro, ser um imigrante de forma um pouco mais tranquila. A primeira coisa que eu posso destacar, tirar de dentro dessa mala, é a expectativa. A expectativa é uma projeção daquilo que a gente espera, daquilo que a gente deseja que aconteça. E na maioria das vezes, as expectativas são boas. Nós não queremos imaginar coisas ruins. Então lá no fundo, a gente cria coisas grandes. Eu acho que vai acontecer isso. Eu acredito que vai ser assim. Em todas as áreas a gente vai criando alguns planos, algumas expectativas. Muitas delas não são realizadas porque a gente não tem controle sobre um país que a gente não conhece, muito menos das reações das pessoas vão ter com a gente. Nem no nosso país nós somos tão bem aceitos em alguma parte da sociedade, em alguns grupos. Imagina viver então fora. A principal isca que me fez sair do Brasil para fazer um intercâmbio na Irlanda foi em aprender um idioma, aprender o inglês. E eu chamo isso de isca porque estava muito além do que eu poderia imaginar. Bom, eu queria uma oportunidade sim de poder viver fora do Brasil, e para eu conseguir fazer isso de forma segura, para não levar golpes, não cair em nenhuma cilada, então eu contratei uma agência de intercâmbio e a melhor opção foi eu sendo estudante, para mim aprender realmente um idioma. E uma das minhas primeiras expectativas foram, obviamente, de aprender o inglês e conviver com pessoas que falavam com esse idioma. E eu sinto dizer que foi, de certa forma, uma frustração ao final. Não por causa da escola, não por causa da agência, mas por também eu não ter me esforçado um pouco mais. Lá na Irlanda, e eu acredito que em vários países do mundo existe uma comunidade forte de brasileiros. Então é muito confortável a gente estar com pessoas que a gente já tem uma afinidade, nem que seja o idioma. Então isso acaba aqui travando um pouco o nosso desenvolvimento, e o que aconteceu comigo. Quando você vai imigrar, é importante você realmente ter em mente que você está ali para cumprir um objetivo, no caso de aprender o inglês. Então você tem que se esforçar, por mais que seja muito tentador, seja muito mais confortável você estar na sua comunidade brasileira, e isso não vai te dar o desenvolvimento do idioma que você precisa para poder realmente valer a pena o seu intercâmbio. Mas como eu entendo que o meu objetivo estava além de aprender um idioma, eu até que relevei e consigo lidar com essa frustração um pouco melhor. Em uma das primeiras empresas que eu trabalhei, que foi como de delivery de comida, então eu pegava as encomendas de um café, de uma filial, e levava para outra filial que era relativamente perto. Então eu ia de bike com uma carrocinha atrás, levando todos os baldes com as encomendas de um café para outro café. Foi uma experiência muito desafiadora, porque a Irlanda
ela não tem aquelas suas estações bem definidinhas, não, tá? Do ano, assim, outono, inverno, verão, não é muito bem definida. Mais da metade do ano, digamos que tipo 80% do ano é chuva, tempo fechado e muito vento. Então agora você imagina, a bicicleta era elétrica, tudo bem, isso facilitou um pouco o processo, mas quanto mais o vento vinha, né, você vai andando contra o vento na bike, isso puxa um pouquinho mais de carga na bateria e ela precisa exercer um pouco mais de força, então a bateria acabava que descarregando mais rápido. Então eu teria realmente que ter muita agilidade e ter a sorte também de não ter trânsito para eu conseguir fazer as encomendas, né? Eu fazia 2 a 3 vezes idas, fazer essas entregas. Eu passei por situações de pista molhada, com um pouquinho de gelo, que eu escorreguei, já escorreguei feio com a bicicleta várias vezes. E no começo isso já me deixou um pouco pensativa, se ainda valia a pena eu continuar naquele trabalho ou não. Mas eu me mantive firme e forte e chorei, claro, né, senti dor ali, foi bem constrangedor, mas eu levantei e falei, não, eu tô aqui pra ser desafiada, eu tô aqui pra viver coisas que eu nunca vivi, então vamos pra frente, eu vou continuar. Tá, com certeza você deve estar se perguntando, e que propósito maior é esse? Você já sabia exatamente o que estava te esperando, além desse intercâmbio, além dessas aulas de inglês, desses perrengues todos que você passou? Bom, uma resposta é certa, eu não tinha certeza e é muito difícil a gente ter absoluta certeza do nosso futuro, daquilo que nos espera. Mas os passos e as escolhas que a gente faz no hoje, elas influenciam diretamente naquilo que vai acontecer. Então, eu primeiramente estava em um ciclo de monotonia, digamos assim, apesar de muita gente achar e que realmente eu estava no ápice ali da minha carreira profissional, do meu ministério como cantora e compositora lá no Piauí, em Teresina. Eu sentia aqui no meu coração e na minha mente que eu precisava expandir, que eu precisava viver um novo. E quem espera em Deus, as expectativas, elas podem até ser frustradas, mas o propósito, ele vai ser cumprido, isso é certo. As expectativas podem ser as minhas como ser humano, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu acredito que é uma possibilidade, mas Deus não trabalha baseado nas nossas possibilidades. Ele é o Deus do impossível. E Ele tem planos maiores do que nós podemos imaginar. Assim como diz lá em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, eu costumo dizer que a minha vida ela é um salto em queda livre. E eu não tenho medo do impacto ali da queda, porque eu sei que Deus é o meu paraquedas. E mesmo que eu não consiga ver o chão, Ele tem a capacidade até de me dar asas. Quando as suas expectativas não são supridas, não são realizadas ali no momento, se você confia no plano de Deus, se você tem evidências daquilo que Deus preparou para você, você não precisa temer. Salte em queda livre, continue nessa jornada, porque Deus será o seu paraquedas. Eu te convido agora a criar expectativas sobre o lançamento da minha música chamada Queda Livre, que vai ser dia 26 de janeiro, que retrata um pouco dos meus sentimentos e dessa experiência de ser uma intercambista, de me desafiar a viver o novo de Deus. E eu quero lançar agora esse desafio para você viver essa aventura de fé com Deus.
Crie muitas expectativas, porque o lançamento vem aí logo em breve, dia 26 de janeiro. Você já pode fazer o pré-save da música, tenho certeza que você será muito abençoado e impactado com essa canção. Te espero no próximo episódio sobre essa jornada em queda livre.